paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Vamos para mais um estudo bíblico dessa quinta-feira. Que seja realmente um estudo abençoado, que Deus possa falar contigo, ministrar ao teu coração essa tarde. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua bondade. Que possamos ouvir a tua voz na tua palavra. Que sejamos abençoados, edificados e transformados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa estar te abençoando essa tarde, Deus fortaleça a tua vida. E lembrando sempre, depois da live, nós vamos estar orando pelo teu motivo de oração, pelo clamor que está no teu coração. Você que tem um clamor no coração, que tem orado, buscado a presença de Deus, nós vamos estar orando por ti nesse tempo. Você que fez um propósito com Deus de estar conosco na quinta-feira, nós vamos estar orando por ti, sempre pelo teu pedido de oração. E hoje nós vamos estar aprendendo mais uma vez sobre uma mulher da Bíblia. Semana passada nós estudamos sobre a mulher de Ló, uma mulher para ser lembrada, né? Foi um estudo muito abençoado, foi muito bom sobre ela. E hoje nós vamos estar estudando sobre uma outra mulher, mas uma mulher que encontrou graça, misericórdia em Deus. Nós vamos ver a história de uma mulher que está lá no livro de Josué, capítulo 2. Então vamos ver Josué, capítulo 2. Vamos ler primeiro versículo 1 e 2. E vamos ver quem é essa mulher que encontrou graça e misericórdia em Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se, pois, de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que estavam dispostos em ordem no eirado. Até aqui. Depois nós vamos ler mais essa história. Mas aqui nós vemos o início da história de uma mulher que encontrou graça, misericórdia na presença de Deus. O nome dessa mulher era Raabe, a prostituta. Ela é conhecida assim como Raabe, a prostituta. A Bíblia coloca ela assim e fala dela dessa maneira. E essa mulher, ela encontrou graça, ela encontrou misericórdia de Deus. Mas quando nós vemos aqui a narrativa, por exemplo, nós não sabemos por que os espias foram justo parar na casa dessa mulher. Porque certamente em Jericó havia muitas casas de prostitutas. Haviam muitas mulheres
que eram prostitutas. Mas esses espias foram justamente na casa dessa mulher. Certamente, o que é isso? É a mão de Deus guiando aqueles homens. Mas a palavra de Deus não nos fala, porque apenas nos diz que eles foram, lá no versículo 1 do capítulo 2, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, esses homens escolheram esta casa e ali nessa casa ficaram. Mas quando nós vemos aqui, no Velho Testamento, né, a primeira vez quando fala sobre ela, nós vamos ver também ela sendo colocada no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos muitas referências a essa mulher. Aqui no Velho Testamento nós vemos ela, quem ela era aqui? Uma moradora da cidade de Jericó. Ela era uma das tantas moradoras daquela cidade. Mas Deus, de maneira especial, conduziu aqueles espias na casa dessa mulher. E no Novo Testamento, nós vamos ver falar sobre ela primeiramente no livro de Mateus. Nós vamos ver referência a Raabe. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. E quem era Jessé? Jessé gerou o rei Davi. Então, no Novo Testamento, nós vemos ela na genealogia de Jesus. Olha a bondade e a misericórdia de Deus. É impressionante. Nós realmente não temos noção da grandeza, da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas a primeira referência a essa mulher aqui no Novo Testamento é lá na genealogia de Jesus Cristo, né? A Boaz casou-se com ela, né? E gerou a Obed. Olha só, Salmão de Raabe, ela casou com Salmão e gerou a Boaz, né? Ela casou, e Boaz que casou com Rute, que gerou a Obed, que gerou a Jessé, que foi o pai do rei Davi. É impressionante essa mulher na genealogia de Jesus. Mas vamos ver, o Novo Testamento fala um pouquinho mais dessa mulher. Ela não está só na genealogia de Jesus. Nós vemos ela também em Hebreus 11, versículo 31. Hebreus 11, quem lê a Bíblia sabe que em Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E lá em Hebreus 11, 31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então nós vimos essa mulher, Raabe, na lista dos heróis da fé. Aqui fala, e ele começa antes falando em Hebreus 11, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, daí ele começa a falar das muralhas de Jericó, e aí ele fala de Raabe. Então ela está junto na lista dos heróis da fé. Mas a Bíblia fala mais ainda sobre ela. Nós vamos ver aqui em Tiago, capítulo 2,
versículo 25, lá em Tiago, na carta de Tiago, diz assim 25: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? A epístola de Tiago, ela fala muito sobre obras, porque a fé sem as obras é morta. Quando nós cremos, nós fazemos coisas, nós temos obras em nossa vida. As obras são resultado da nossa fé. E aqui, na epístola de Tiago, Raabe também é mencionada. Então nós vemos essa mulher, que a primeira vez que nós ouvimos falar dela é aqui no livro de Josué. Depois nós vimos ela sendo mencionada no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, na carta aos Hebreus, na carta de Tiago. Ali nós vemos a referência sobre essa mulher. E essa é uma mulher que alcançou misericórdia e graça de Deus. E ela era uma mulher impressionante, porque é dos lábios dessa mulher que os espias escutam um conhecimento e um testemunho tremendo de quem Deus é e o que Deus vai fazer. Vamos ver aqui de novo, lá em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 9, começa a dizer assim: e lhes disse, aqui é Raabe falando, ela está falando com os espias, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Só uma pausa. Você sabe, lembra há quanto tempo tinha acontecido isso? De secar as águas do Mar Vermelho, quando Israel saiu do Egito e as águas se abriram e eles passaram 40 anos. 40 anos atrás. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. Esse acontecimento já fazia 40 anos. Porque o povo, quando ele saiu do Egito, logo ele foi rebelde, foi desobediente, várias coisas aconteceram. O que Deus disse: vocês vão peregrinar nesse deserto 40 anos. Mas aqueles fatos que tinham acontecido 40 anos atrás, essa mulher conhecia. Essa mulher, ela conhecia. E olha o que mais que ela diz para os espias: e também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher sabia da soberania de Deus, que só Deus era Deus. Porque todas aquelas cidades de Jericó, uma cidade idólatra. Imagina quantos ídolos, quantos deuses eles adoravam. Mas aquela mulher, quando ouviu os acontecimentos, imagina, a profissão dela, ela era prostituta. Quantas coisas ela ouvia, quantas coisas ela
ouvia os homens comentarem, as pessoas que frequentavam a casa dela comentarem. Isso tudo ela guardou no coração. Imagina aquela mulher ouvindo a história do que o Deus de Israel fizera. Porque Egito era conhecido como uma potência, era a potência da época. E o que o Deus de Israel fizera com aquela potência. E como Deus tirara do Egito um povo que era escravo do Egito. Aquele povo, eles não eram nem soldados, nada, eles eram escravos. Israel era escravo no Egito. E a mão poderosa de Deus, daquele que é Deus, julgou todos os deuses do Egito. Porque nas 10 pragas do Egito foram julgados todos os deuses do Egito. E essa mulher ouviu tudo. E essa mulher entendeu que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então só há um que é realmente Deus. Então essa mulher conhecia os fatos. E ela falou para aqueles espias, olha, eu sei tudo o que aconteceu. Eu sei que só Deus é Deus, que só há um Deus, que só há um Senhor. Eu sei as coisas que Deus fez, eu sei as grandezas de Deus. Eu conheço, eu sei quem é o Deus de Israel. Só Ele é Deus. E quando nós vemos essa mulher falar essas coisas para os espias, nós devemos perguntar a nós mesmos, nós realmente conhecemos a Deus? Sabemos que Deus é Deus em cima nos céus ou embaixo na terra? Como é a nossa confiança em Deus? Como é o nosso conhecimento de Deus? Qualquer situação nós trememos de medo? Qualquer situação nós pensamos que é maior que tudo, que é maior que Deus? Porque quando nós temos medo, nós pensamos que aquela situação é maior que Deus. Quantas vezes Jesus disse para os discípulos, não temais, homens de pequena fé, por que duvidaste? Com essa mulher nós devemos aprender, ler na palavra. Agora nós temos a palavra. Podemos ler na Bíblia os feitos, a grandeza de Deus. Aquela mulher conhecia de ouvir falar. Quantas coisas ela ouviu, quantas histórias do Deus de Israel. E agora ela sabia que aquele povo Israel estava vindo. E ela sabia, esse povo tem as promessas. Esse povo serve o Deus, aquele que realmente é Deus. Impressionante a história dessa mulher, o conhecimento dela. E nós devemos nos questionar o quanto nós conhecemos de Deus. Se nós realmente reconhecemos que Deus é o Senhor, na nossa vida, em todas as situações, em todas as circunstâncias, se há problema, se não há, se há dificuldade, se não há, Deus é Deus, nos céus e embaixo na terra. Deus não é um Deus distante que está lá no céu. Deus é um Deus presente, que está conosco, que nos salva, que veio para nos salvar, para nos redimir, e que conhece cada situação, conhece o nosso dia a dia. Deus é um Deus real, Ele é um Deus presente. Essa mulher conhecia. E essa mulher testemunhou para os espias, para aqueles 2 homens que estavam lá na casa dela. Olha, eu sei tudo o que aconteceu no Egito há 40 anos atrás. Eu sei todas as coisas que aconteceu. E vocês estão vendo, todo o povo está desmaiado de terror. Mas eu estou aqui recebendo vocês.
porque eu sei que só o Senhor é Deus. Só o Deus que você serve é Deus. Os espias ouviram aquela mulher testemunhando isso. E essa mulher, ela foi uma mulher que encontrou graça e misericórdia por causa da ousadia dela. No início, no versículo 2, 3 e 4, nós vemos que o rei de Jericó entrou 2 espias, ali entrou 2 homens e entraram lá na casa da prostituta Raabe. O rei foi lá. E ela disse, não estão aqui. Ela escondeu os homens. Ela, na verdade, enfrentou todo o povo, toda a população, porque ela sabia que com aqueles espias ela podia conseguir graça e misericórdia. Ela precisava fazer algo. E ela ia fazer. Ela arriscou a vida dela. Ela arriscou a vida dela para esconder aqueles homens. Ela teve uma atitude ousada e escondeu aqueles homens. E aqui nós vemos ela falando com os espias. E ela conseguiu ludibriar todo mundo, esconder os homens. Depois que os guardas, todo mundo foi, ela foi lá e falou com os espias, olha, eu sei que o Deus de Israel, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que exemplo de mulher, de atitude, de ousadia e de humilhação. Porque olha o que ela começa a dizer a partir do versículo 12. Depois que ela diz, dá o testemunho, que ela sabe quem é Deus, que Deus é em cima nos céus e embaixo da terra e conhece todos os feitos de Deus, o que ela diz? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, e como também as meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não nos denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis ao vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e a tua mãe e teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. E assim, continua a narração, ela amarrou aquele cordão escarlate na porta, e os espias foram, Israel veio, Jericó foi cercada, lembra, 7 vezes, as muralhas ruíram, e só quem se salvou? Só Raabe. Porque ela conhecia Deus,
E ela clamou, e ela disse: assim como eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia para comigo. Usem de misericórdia para com a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos, toda a minha família. Ela não se preocupou só com ela, com a vida dela. Isso é algo que nós precisamos aprender. Porque nós vivemos uma época em que até os cristãos são muito individualistas. Não se preocupam mais com seus filhos, não oram pelos seus parentes, não há mais um clamor de salvação no coração. Essa mulher queria a salvação de toda a família dela. Que a misericórdia e a graça de Deus não alcançasse apenas a vida dela, mas alcançasse toda a família dela. Uma mulher que alcançou graça e misericórdia de Deus e queria graça e misericórdia de Deus para salvar as vidas para a família dela também. E nós devemos nos questionar e olhar para nós mesmos o quanto nós estamos orando pelos nossos familiares, pelos nossos maridos, pelos filhos, pai, mãe, pelos nossos parentes. Nós nos preocupamos em clamar, em orar, em pedir que o Senhor tenha misericórdia. A pior forma de egoísmo que existe, você sabe qual é? O querer se salvar sozinho e não se importar com o outro. E dizer, eu vou na igreja também, meu pai, o pessoal não quer ir, azar deles. Eu vou, eu conheço Jesus. Isso não é atitude de cristão. Isso é uma atitude egoísta. Se Raabe, a meretriz, clamou pela família dela, por que nós paramos de clamar pela nossa família? De orar, de insistir diante do trono da graça. Porque a nossa oração deve ser diante do trono da graça, no jejum, na oração, no joelho, é na presença de Deus. É realmente chorando e clamando pela alma dos nossos entes queridos. Aquela mulher, ela falou com os espias. E os espias disseram, olha, você faz isso. E ela fez, e ela falou com a família dela, e toda a família dela se escondeu, junto com ela. Mas ela enfrentou toda a cidade, enfrentou o rei, e com ousadia falou com os espias. Porque ela poderia ter dito para o rei, não, eles estão aqui, vocês podem matá-los. Mas ela não fez isso, porque ela sabia quem era Deus. E ela clamou por misericórdia. Olha o termo que ela usa no versículo 12. Assim, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, para com a minha vida. Usem de misericórdia para comigo. Tenham misericórdia da minha vida e da vida do meu pai. Será que você tem realmente, como essa mulher, clamado misericórdia pela tua casa, pela tua vida e por ti? Nós vivemos numa época, a época dos últimos dias. Eu sempre falo isso. Onde nós vemos um evangelho distorcido,
em que as pessoas mandam em Deus e determinam e fazem, parece que Deus é o seu office boy. Faz isso, agora faz aquilo, agora eu quero tal coisa, agora eu preciso disso, eu preciso de tal coisa. É uma falta de leitura bíblica, de conhecimento de quem é Deus, é uma falta de temor de Deus, é algo impressionante. Aquela mulher, ela conhecia Deus. Ela sabia que Deus era Senhor e era soberano. Então, como ela devia se achegar diante desse Deus soberano, desse Deus que é o Senhor? Pedindo graça e misericórdia. Como as pessoas se achegam diante de Deus? Com irreverência, sem temor e mandando. E depois ficam indignadas porque Deus não fez o que elas pediram, o que elas mandaram. Nem pediram, mandaram. Não, Deus não me deu o que eu queria. Eu fico impressionada com isso. Deus não me deu o que eu queria. Então, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais nada com nada. Porque Deus não me deu o que eu queria. Arrogância, irreverência, falta de temor. É essas pessoas que estão apostatando da fé. Isso que é apostatar. Se você não sabia o que é apostatar, é isso que é apostatar. As pessoas conhecem, mas não querem mais. Porque quem vai apostatar da fé? O crente. Porque o descrente já é apóstata. Aquele que não anda com Deus, ele já é. Mas quem vai apostatar? É aquele que está. É aquele que ousa dizer, não, eu pedi, Deus não me deu, não vou mais andar com Deus. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de culto. Aposta. Na presença de Deus, se você conhece a Deus, o Deus da Bíblia, você se achega humildemente, clamando misericórdia, compaixão, dizendo, sê propício a mim, pecador. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando nós vemos nos evangelhos as curas, nós vemos impressionante, as pessoas se humilhando, as pessoas clamando, as pessoas, o cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje nós vemos as pessoas gritando, Jesus, filho de Davi, faça o que eu te digo, faça aquilo que eu quero. Isso é apostasia. Isso não é o evangelho. Deus é Deus. Como Rabi disse, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus é soberano, Deus é impressionante, Deus é tremendo, Deus tem todo o poder. Como devemos nos achegar na presença de um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso e tão rico em compaixão e misericórdia? Nos humilhando. Humilhai-vos na presença de Deus. Clame, peça, ore, jejue. Deus é um Deus de misericórdia. Essa mulher está nos ensinando a conhecer a Deus e nos humilhar na presença de Deus, para que alcancemos graça e misericórdia no tempo oportuno. Agora ainda é tempo. Agora a porta ainda está aberta. Então vamos nos achegar a Deus, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus
e clamar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, porque Deus ouve o clamor, a oração na presença dele. Deus é aquele que responde a petição. Deus ouviu essa mulher. E nós vamos ver aqui, no capítulo 6, versículo 22 e 26. Porque aqueles homens foram embora, Raabe escondeu a família dela, chamou para dentro da casa dela, vieram os israelitas, cercaram Jericó, as muralhas foram destruídas, caíram abaixo pela poderosa mão de Deus, somente ficou a casa de Raabe intacta. E aqui, capítulo 6, versículo 22, diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam para fora do arraial de Israel, lá no versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Raabe passou a habitar, ela e a família dela, como o povo de Deus, Israel. Clame a Deus por ti, pela tua casa, pela tua família. Seja perseverante. Ore. Deus ouve o nosso clamor e a nossa oração. Na presença de Deus, se nos humilharmos, nós alcançaremos graça e misericórdia. Amém? Que Deus possa te abençoar essa tarde, que esse estudo tenha edificado a tua vida, tenha te fortalecido a fé para andar com Deus e continuar orando. Vamos agora orar pelo teu pedido de oração, pelo clamor que tu tem feito na presença de Deus. Vamos orar. Pai, ó Deus de toda glória, que age de maneira sobrenatural. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada pedido de oração, cada clamor de cada coração, Senhor, que tem feito um voto na Tua presença de orar nas quintas-feiras, que tem um propósito no seu coração de clamar por essa situação. Senhor, abençoa, estende a Tua mão de graça, de misericórdia e de bondade. Concede, ó Deus, as petições que temos feito a Ti cada quinta-feira e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Essa mensagem vai estar no YouTube, também no nosso canal Espaço Esperança. Procure no YouTube, essa mensagem também nós vamos colocar no YouTube, que você possa compartilhar com outras pessoas e outras pessoas sejam edificadas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus, e até quinta-feira que vem.